Oi pessoal, estamos de volta, né? Começando o segundo bloco, adolescência. Só explicando um pouquinho, que até eu tô confusa, é muita parte, episódio, bloco, enfim, blocos são temáticos e a gente começou com feminino e masculino. Os blocos têm episódios e esses episódios podem ter partes, dependendo de como a gente dividir, de quantos sonhos ou personagens e pacientes vão aparecer. Fechado? Então vamos lá, chegou a hora da adolescência. Só relembrando um pouquinho, nosso foco é desenvolvimento, interações do desenvolvimento com o meio, de forma que a gente pense nesse indivíduo crescendo, não só nas interações com as pessoas, com os cuidadores e todo mundo, mas também com os eventos que estão previstos geneticamente para acontecer. E aí a gente se interessou em começar pela adolescência, lembra? Então vamos retornar um pouquinho, porque para falar da adolescência a gente precisava primeiro falar de como essa pessoa se formou até a adolescência. Lembram disso? Então, lembram que eu falei do negócio chamado protocolo genético? Pois é, vamos pensar no protocolo genético como um registro de dados. Para a galera mais velha, para o pessoal mais velho, imagina a ata da reunião, sabe? Que tem um registro de dados. Para o pessoal mais novo, vamos pensar num programa. Num programa que vem desde o nascimento, não é, com alguns dados registrados. Que dados são esses? São registros, a gente pode pensar de muitas formas, sei lá, regras para eventos que devem acontecer, que vão acontecer em algumas etapas do desenvolvimento. Também vamos pensar nesse programa como um programa que é interativo, não é? O que isso quer dizer? O ser humano tem ali um programinha genético. Bom, algumas coisas vão acontecer aqui até 2 anos e meio, depois na adolescência, depois na menopausa e tal. Mas ele se desenvolve no meio, com alguns cuidadores, com uma comunidade, com coisas inusitadas que vão fazer com que cada pessoa tenha um desenvolvimento peculiar, único. É isso que o torna um indivíduo. E vamos tentar criar uma imagem, né, de um organismo, um indivíduozinho que está crescendo, que é um organismo biopsíquico. Ele está se formando sensoriamente, visceralmente, músculos e tal, fisiologicamente e também emocionalmente, psicologicamente, intuitivamente. Essas duas coisas vêm todo o tempo juntas. Então vamos criar a imagem de uma expectativa, né, desse corpo, que essas coisas aconteçam em determinados momentos, e elas vão acontecer. Tá, e por que falar da expectativa, então? Porque se acontece alguma coisa errada, se tem algum bloqueio, se cria uma expectativa ansiosa, né? Então essa pessoa tem uma expectativa difusa e ansiosa de quê? De que esses eventos, de que esses ciclos, esses eventos, essas zonas bloqueadas se concluam para que ele possa seguir no desenvolvimento. Tá? A gente está falando do que aí no nosso vocabulário ou em termos do vocabulário psicológico? Da instalação de uma falta, né? De algo que não tem muita explicação, não tem um objeto, é uma sensação de que falta alguma coisa, uma expectativa ansiosa. Tá? Só para introduzir, a gente vai voltar nesse tema mais tarde. Muito bem, expectativa, o que é importante disso tudo? Espécie, qualquer espécie, para sobreviver, precisa de coletivo e se reproduzir. Ok, e a gente vai tentar pensar em nosso foco é trazer só em termos didáticos, tá? A interação acontece o tempo inteiro, mas 2 níveis de interação. Que é a criança crescendo, interagindo com os pais, com os colegas, com o meio. E o outro, uma criança que já tem uma identidade formada, não é, com uma comunidade, com alguns conceitos que ela aprendeu e alguns traços que ela introjetou, vivendo a eclosão desses eventos geneticamente programados. Para de enrolar, Cecília, cadê a adolescência? Tudo bem. Então, peraí, falta só uma coisinha. Se lembra que eu comentei, uma coisinha não, 2. Se lembra que eu comentei sobre 3 grandes turbilhões sensórios ou senestésicos no desenvolvimento? O primeiro deles são todas as sensações que são novas para o bebê, uns 2 anos e meio,
primeiros de vida, perdão, 2 anos e meio de vida, enfim, que ele está se formando para começar a se socializar. Depois, na adolescência, com a chegada dos hormônios e da energia sexual, e depois na menopausa, em que, enfim, em termos psicológicos, o mais importante é ali o momento de refazer o projeto de vida, o plano diretor de vida, não é? Bom, dito isso, para entrar na adolescência, a gente também começou falando de energias femininas e masculinas. Por quê? Porque elas existem desde o nascimento, certo? Então vamos pensar no nascimento. Traz então a imagem de um bebê, do bico do seio. Olha que interessante, o bebê é levado a buscar o seio. Lembra disso? Aquilo ali é um ato, portanto é uma ação, de alguma forma. Mas ao mesmo tempo ela é reflexa, né? Se encosta o bebê ali, ele suga. Então, olha que coisa linda. Feminino e masculino já ali, nos primeiros momentos da sobrevivência. É isso, o ato de buscar a sobrevivência, né? Um ato que no início é reflexo, que vai se desenvolver e se desenrolar para se transformar em ação no mundo, em atividade, em combatividade, lá muito na frente. E o receber o alimento. Não é o ato de receber, que é o ato na criança bem novinha de se saciar, de se acalmar, de se sentir satisfeita, enfim, de se sentir viva, né? Esse ato, ou essa situação, ou essa condição vai se desenvolvendo para formar o poder receber, o poder acolher, o entrar em contato com o mundo interno, o sentir, o captar, o intuir. Estamos falando lá mais para frente da formação da intuição, tá bom? Bom, dito isso, muito dito isso, né? Não, sem dito isso. Terceiro aspecto, as questões ou a formação do inconsciente. Se lembra que eu disse? Toda pessoa é formada de 3 aspectos. O que ela sabe dela, o que ela pensa ou acredita e o que ela não sabe. São uma parte importante da nossa personalidade. Por quê? Porque eles estão ligados, estão lá na base dos sintomas e adoecimentos psicológicos mais tarde. Como é que isso acontece? A gente tem lá um feminino, um masculino, uma pessoinha que está se formando. Tem situações que, mesmo que não tenham sido intencionais, são traumáticas. Isso é um ponto. E tem também atmosferas, não é, que são hostis, que são indiferentes, não é, situações que às vezes estão fora do controle. Imagina uma mamada que é muito tensa para o bebê, né? Aquele bebê só chora, ele nunca está tranquilo, ele nunca está satisfeito, enfim. Tudo isso vai formando zonas no nosso psiquismo que vão ficando bloqueadas, não é? Isso vai ser conhecido como material latente ou como memórias inconscientes, memórias bloqueadas, conteúdos inconscientes, como vocês quiserem. Isso fica ali, né? De alguma forma. E por que é importante para a gente pensar a personalidade? Porque isso vai estar na base dos adoecimentos. Não é? E só para fechar, esse nem é meu forte, mas eu acho que vale a pena mencionar. A adolescência também é uma categoria, um conceito que se estabeleceu socialmente. Não é? Como que isso acontece? Ele primeiro é um conceito que passou a ser estudado mais a miúde, não era só uma fase de transição para a fase adulta, né, como era pensado antes. Mas do século XX para cá, acho que a gente já pode dizer que era consensual. Pensar na adolescência, nas suas especificidades, como uma fase importante para o desenvolvimento da pessoa. Mas a adolescência também se estabeleceu como uma categoria, né, sei lá, sociopolítica, se você quiser, dos anos 40 para cá. Eu gosto dos autores que pensam dessa forma. Por quê? Porque eles começaram a trabalhar na época da Segunda Guerra e começaram a formar mesmo um mercado consumidor, voltado, dirigido para os anseios e necessidades deles, não é? Então, a adolescência começou a gerar um mercado mesmo, né? Uma forma de compreender e de ter expectativas sobre quais são os comportamentos e performances dessa fase. Bom, ligados à música, moda, filmes, e que inclusive surfavam em todo o conceito ligado à juventude desde o início do século. Transgressão,
necessidade de experimentação, liberdade e tal. Acho que é isso para começar. Até aqui a gente está junto? Então, se inscrevam e deixem um polegar.